todo mundo sabe que o nosso tempo ele é limitado. A gente sabe que ele tem começo e fim, todos os dias, certo? Mas apesar da gente saber que esse tempo é limitado, nem sempre a gente está empregando bem, né, o tempo que nós temos. É a necessidade de algumas vezes a gente querer que, poxa vida, né, podia durar mais um pouquinho, mais umas 2 horas. Eu só precisava de umas 3 horinhas para resolver isso. Eu precisava às vezes, né, tem pessoas que falam, nossa, né, poderia durar mais, muito mais tempo. Então, é sempre a gente estar correndo atrás desse tempo. Sempre a gente vê que a gente não conseguiu lidar com tudo que a gente tinha planejado, que a gente tinha estruturado, que era o objetivo daquele dia, pelo menos, né? E aí, o que que acontece? O que que a gente faz? A gente começa, eu gosto de falar, a roubar o tempo de outras atividades. No começo, no primeiro momento, a gente acha que vai valer a pena, que não tem problema, né? Eu posso deixar algumas coisas para depois, mas o mais importante aqui é eu terminar isso, ou então eu estou focado nisso, e aí a gente acha que não vai ter tanta interferência assim, e que vai valer a pena a gente roubar esse tempinho aqui, roubar um tempinho ali. E de que tempo que eu estou falando exatamente, né? Do tempo em que a gente não consegue, se a gente pensa na nossa vida diária e pensa no nosso consultório. Então, no tempo em que a gente está no nosso consultório, justamente, né, dedicando ao nosso consultório, e como que é essa dedicação? E como que isso acontece, né? Porque normalmente a gente não consegue totalmente se organizar nesse consultório. Nem sempre a gente está olhando para as atividades que estão acontecendo o tempo todo, porque, como eu disse para vocês, nós estamos sendo dentistas, né? Isso quer dizer o quê? Que o tempo todo você está atuando, ou você está conversando com o paciente, ou você está fazendo um procedimento, né? E nem sempre há um tempo para que você realmente olhe para o seu consultório e entenda o funcionamento dele. E se você não entende o funcionamento do seu consultório, muito menos, você vai entender quais são os pontos bons, quais são os pontos que precisam ser acertados, quais são as pequenas melhorias que você precisa fazer. Por quê? Porque o tempo todo você está sendo dentista, então não sobra tempo para essas outras atividades. Não sobra tempo para a gente olhar para o nosso consultório e ser distante, né, do ser dentista. E não tem nada de errado a gente ser dentista, lógico, né? A questão aqui é quando a gente passa o tempo inteiro no consultório se dedicando ao consultório, sendo mesmo dentista. E aí as coisas que acontecem paralelamente, às vezes até simultaneamente ao nosso atendimento, a gente não dá conta. Ela simplesmente passa.